São 4 sólidos para serem modelados. Basicamente, a gente vai trabalhar em um único projeto, um único, né? Na verdade, um único projeto no OnShape, né? E aí no qual a gente vai, para este trabalho, a gente vai salvar todos os nossos modelos no único projeto, apenas mudando o Part Studio, ok? Então, vamos lá, estamos aqui, já vamos criar, eu vou criar uma pastinha aqui para esse projeto. Então, vou colocar aqui XPgraph. Aqui já é o TB2P1. Okay. E aí, dentro dessa minha pasta, eu vou criar um documento. Esse documento de projeto, ele vai receber lá o meu nome, XPgraph TB2P1. Né? Então, o nome do autor, né? Cada um seu respectivo nome, aí, cada um de vocês, autores, cada um com o seu. Então, aqui eu sou o autor desse projeto, coloquei lá uma abreviação do meu nome, a disciplina e a referência do trabalho, TB2P1. Okay? Então, vamos criar aí esse nosso documento. E pronto, se eu quiser aqui, eu já poderia até colocar aqui, né? Então, esse primeiro aqui, ó, na parte Studio aqui embaixo, né? Ó, aqui na barra de status aqui, então eu tenho aqui ó, um rename. Aí eu vou colocar esse aqui, por exemplo, sei lá, né? Exercício 1, sólido 1, sei lá, né? Qualquer coisa que vale, né? Sem acento, né? Sólido 01. Tá? Ou se quiser colocar, né, uma referência completa, né? Ah, vou colocar lá, né? Para cada uma dessas peças aí, eu coloco lá o meu nome, XPgraph, aí eu tenho lá TB2P1, e aí posso colocar lá, sei lá, exercício 1, ok? Aí fica um pouco a gosto de vocês aí, né? Então, se eu precisar enviar essas peças em separado, então eu tenho que colocar um nome específico aí para cada uma delas, né? Porque senão talvez depois elas venham tudo só como EX1, sólido 1, e aí eu não vou saber de quem que é. Né? Então, se eu tiver que fazer separadamente, né, eu posso aí, de repente, pegar, não, Ctrl+C aqui, ó, Ctrl+C, copiar aqui, tá? E aí fazer a mesma coisa para os outros, né, para deixar uma coisa, às vezes, até um pouco mais organizada, né. Aí, Ctrl+V, e aqui, em vez do 1, vai ser o 2, crio mais um, Part Studio, renomear, clico com o botão direito aqui no nome, rename, aí dá um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, opa, deixa eu copiar de novo aqui, que eu perdi, Ctrl+C, e aqui, rename, Ctrl+V, aí, e aqui vai ser o 3, ok? E aí posso criar mais um, então, Part Studio, rename, e aqui é o 4, por exemplo. Okay? E aí eu já fico, então, com os 4 sólidos, eles ficam, então, num único projeto, né? O TB2P1, ok? Beleza? Aí facilita um pouco também até a organização aí dos trabalhos, tudo para enviar, ok? Bom, nesse primeiro projeto, vamos voltar aqui para o exercício 1, nós vamos executar, deixa eu ver, deixa eu minimizar um pouco aqui. Opa. Deixa eu puxar um pouquinho a minha tela para cá e mostrar o trabalho aqui. Então, vamos colocar aqui, aumentar um pouquinho. Aqui já vai ser suficiente para dar uma olhada. Né? Aí, okay. Então, aí eu estou aí com o meu modelinho, né, para ser trabalhado. E aí, pessoal, então olha só,
o objetivo, né, de trabalhar esse modelo aqui em específico é para você fazer um exercício de trabalhar a extrusão em planos diferentes, ok? É interessante notar que a gente, né, a partir de um determinado plano, né, de referência, que pode ser inclusive uma superfície de um sólido que já tenha sido construído, né, eu posso tomar esses planos, né, como referência aqui, são os planos fundamentais que já vem aí na nossa área de modelagem, né? Eu posso criar outros planos, se eu quiser, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui do plano top e resolver, a partir do plano top, criar um outro plano. Então, eu venho aqui, ó, plano, que tem várias coisas que eu posso criar, mas, ó, vou criar uma superfície, né, um plano aí, a uma certa distância, ó, ele já está aparecendo aqui para mim, ó, é o plano 1 que está sendo criado, né, com referência ao plano top. Né? Então, eu usei um plano para criar um outro plano de referência. Eu poderia até mudar, colocar o nome direitinho dele ali se eu quisesse, ok? Mas então eu posso usar diferentes referências para poder começar a minha modelagem no Sketch. Né? Eu posso usar algum desses 3 planos, eu posso criar um plano a partir deles, né? Ou a partir, por exemplo, né? Com o que eu posso criar 2 planos? Por exemplo, 2 retas. Se eu tiver 2 retas que não sejam colineares, eu consigo criar um plano. Se eu tiver 3 pontos, eu também consigo criar um plano a partir de 3 pontos. Se eu tiver um plano, aí eu também consigo criar um plano de referência, um plano paralelo a esse plano dado, ok? Então, a partir desses planos aqui, eu posso criar outros planos para desenhar sobre eles. Né? Ou eu posso também desenhar sobre a superfície, né, de um sólido que já esteja pronto, né? Uma superfície plana, ok? Então, olha só, nesse nosso modelo aqui, eu vou dar uma aumentada rapidinho nele aqui, para a gente só fazer uma pequena análise da geometria, para traçar aí uma estratégia, né, por onde a gente começa, ok? Bom, nesse caso aqui, eu vou escolher começar por um fator meio simples, né, em relação à dimensão geral do objeto, né, em termos de profundidade, largura, eu tenho já um elemento que constitui esse objeto bastante evidente. Vou colocar uma corzinha aqui para desenhar. Okay. Né? Eu tenho esta base, né? Então a base do meu objeto, ela é um componente aí, né, bastante representativo da geometria do objeto, ok? Então todo esse elemento aí, de repente interessante, a gente começar por ele. Né? Então eu tenho essa parte aí, né? E aí ele, além de me dar aqui, né, uma direção, né, as dimensões nessa direção, né? E nessa direção aqui, nessas duas dimensões aqui, né? Então, dimensão aqui do comprimento, né? Aqui, vamos dizer, a largura da peça, né? E aí eu tenho a dimensão da altura, né? A dimensão da altura vai ser feita por meio de uma extrusão, né? Então, se eu me concentrar nessa geometria, ali tem um pedacinho que vai ficar escondido ali por trás, ela vai vir por lá e vai acabar se juntando ali, né? Se eu ficar aí restrito a essa geometria, eu já crio aí a base da minha peça. E por meio de uma extrusão, e por meio de uma extrusão, eu posso criar aí, né, a altura dessa base. Tá? Okay. Então, aí eu tenho a altura da base criada por uma extrusão da base. Okay? E aí, depois eu vou me preocupar com os outros elementos. Né? Então, basicamente, eu posso dividir esse meu sólido em 3 componentes principais, vamos chamar assim. Né? Eu tenho esta base, tá? Eu tenho um outro elemento perpendicular a esse, daí num outro sentido, né? Que é, né, uma espécie de um encosto aqui, né? Tem esse pedacinho aqui, vai ser modelado, então, aí na sequência, né? Ok? Aí, olhando para um outro plano, né? Trabalhando em relação a um outro plano para poder fazer a modelagem dele, uma vez que a geometria mais representativa, né, corresponde exatamente a essa figura aqui, uma aresta circular, tem aí
né, um furo aí, né, num determinado ponto, né, determinada região aí dessa peça. E, finalmente, o outro elemento importante aí que vai aparecer vai ser este elemento aqui, né, um elemento de reforço aí nessa peça. Provavelmente fazer aí uma transferência das tensões podem estar sendo aplicadas ali naquele encosto, né? E aí eu tenho esse elemento na forma de uma cunha em verde, né? Então eu tenho esses três elementos para ser trabalhado, ok? Bom, eu, com base já em algumas coisas, eu vou me decidir, inclusive, né, como localizar esse elemento aqui, essa figura em laranja, né, num plano de sketch. Eu vejo que, em relação a ele, né, essa geometria, né, desses dois outros elementos em verde e em magenta, okay, né, eles se dispõem aí de forma simétrica em relação a um determinado plano de corte, né? Se eu fosse cortar esse meu objeto, né, tomando, por exemplo, né, uma linha de referência para eu passar uma faca nele aqui, né? Então, eu passar uma faca aqui nesse objeto, okay, cortando ele assim, né, ó, pegando aqui pelo meio e aqui pelo meio, ó, cortando ele no meio, certo? Então, levando em consideração aí a possibilidade de cortar esse cara no meio, né, passando uma faca nesta linha de corte aqui. Então, eu tenho um plano de simetria, né, essa peça, então, ela tem uma simetria bilateral em relação a esse plano. Então, é interessante que eu preste atenção na hora de fazer a modelagem, aproveitando que aqueles três planos perpendiculares entre si podem ser trabalhados como planos de simetria, conforme você escolha o lugar aonde você vai acabar modelando essa tua peça em laranja, ok? Então, veja que a escolha do lugar aonde eu vou tentar localizar esse meu perfil em laranja não é arbitrário. Ele pretende já de antemão garantir que os outros elementos apareçam aí com um plano de simetria natural, que é um plano que corta essa minha base em dois pedaços semelhantes, dois pedaços similares aí, né? Ok? Bom, então vamos levar em consideração isso, né? E aí vamos partir ali para a modelagem desse nosso objeto. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Okay? Então é sempre interessante você tomar um pouco de cuidado em relação ao plano que você vai escolher para poder fazer a modelagem. E aonde, nesse plano, você vai fazer o seu sketch, o seu esboço, ok? Então, lembrando que o meu esforço aqui, inicial, vai ser garantir que esse nosso perfil em laranja, ele fique disposto de formas, né, a garantir aí, né, uma referência que garanta aí depois a simetria da peça toda. Bom, dado a posição, orientação com qual esse objeto ele está disposto aí na figura, eu vou escolher o plano top para poder desenhar essa parte que está em laranja, né? Então, vamos selecionei o plano top. Antes, espera aí, só um minuto, eu já me empolguei aqui. Antes de continuarmos a desenhar, vamos configurar as unidades de medida para milímetro, nesse caso. Okay? Pronto. E aí agora, então, plano top, vamos abrir um sketch, deixar esse sketch paralelo, botão direito na área de modelagem, view normal to sketch plane. Aí, ó, tá com o plano top. Então, veja que aqueles dois outros planos perpendiculares, eles se transformaram em linhas que eu posso utilizar aí como linhas de simetria, certo? De referência, ok? Então, eu vou tentar desenhar essa minha figura em laranja aqui no nosso modelo, correspondente aí ao perfil, né, dessa peça sobre o qual, né, o modelo se apoia, levando em consideração aqui a projeção desse eixo, que é a projeção do plano right no plano top, né? A projeção do plano right no plano top me dá esta linha aqui, né? Um plano ele é perpendicular ao outro, então quando ele é projetado no plano top, ele acaba virando uma linha, né? Então, nesse caso, então, eu vou escolher esse cara aqui como uma referência de simetria para aquela minha figura em laranja. Bom,
Tomando as medidas gerais aí, né, desse nosso objeto, vamos pegar aqui, eu tenho o seguinte. Deixa eu voltar agora aqui só para pegar as medidas dele. Vou só aumentar um pouquinho. Bom, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho, vamos contar aqui quanto que ele tem, né? Opa. Deixa eu mudar a cor disso aqui rapidinho. Vamos deixar ele aqui em amarelo. Não, amarelo não, outro azul. Ok? Eu tenho que saber quanto que eu tenho aqui, né? Ó, nessa dimensão. E a mesma coisa aqui, né? Nessa dimensão aqui, ó. Okay. Bom, a dimensão aqui, essa dimensão aqui menor, né, ela corresponde a esse valor aqui de largura 80, ok? Opa. Né, de largura 80. Okay. Bom, e esta outra dimensão, ela tem que ser computada, né? Eu tenho 35, então aqui na dimensão, aqui vamos colocar a dimensão em, sei lá, essa cor aqui. Eu tenho 35 aqui, que eu vou somar com mais 12, aqui, com mais 90, aqui. E aí eu tenho, deixa eu ver quanto que vai sobrar ali. Como esses dois furos aqui, ó, esses dois furos, eles estão alinhados aqui, então eu posso pressupor um valor ali já correspondente a esta medida, que é de 20. Então, isso quer dizer que na continuação aqui, ó, se eu pudesse fazer aqui uma flechinha aqui, ó, eu tenho o valor do raio daquele filetamento, né, de um filetamento aqui, ó, que é feito numa aresta que existia aqui, que é um raio correspondente a 20. Quer dizer, essa distância aqui e essa distância aqui, elas são iguais, ok? Então, eu vou ter que somar 35 mais 12 mais 90 mais 20, ok? Então, eu tenho lá na minha lista ali, eu tenho 35 mais 12 mais 90 mais 20, ok? E aí, isso então vai dar... Opa, 35. Professor. Aqui é 12, né? Professor. Oi, quem que tá falando? Esse 12 não precisa, porque o 35 já está no centro ali Ah, é verdade, da tem ranhura. razão. Ah, desculpa, isso, obrigado, então, verdade. Esse 12 aqui ele não vai precisar, porque ele já está no centro da ranhura mesmo. Aqui tá, ele está aparecendo aqui, ó. Eu que não consegui ver, se eu aumentar aqui dá para ver melhor. Obrigado. Quem que falou mesmo? Foi o Luciano? Quem Isso. falou? Ah, obrigado, isso. Nada. Agora que eu estou aumentando aqui, dá para ver, ó, a linha de centro aqui, né, dessa furação aqui, em relação a essa lateral aqui, ela está pegando aqui a flechinha do 35, está vindo até ela. Então, aumentando aqui, dá para ver um pouco melhor. E aí, depois eu tenho desta mesma linha de referência até o centro dessa circunferência, eu tenho 90. E aí, depois, levando em consideração, né, que eu tenho 20 aqui, do centro desse meu rasgo aqui, né, arredondado ali, né, até aqui, ó, que eu tenho 20, então, levando em consideração esta distância para este raio do filetamento, então, nessa continuação, eu também tenho 20. Então, eu ficaria com 35 mais 90 mais 20. Obrigado. Isso aí. Professor, Pode falar. eu não entendi essa parte do 20. Ah, então é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, eu vou deixar ele separado aqui. Deixa eu tirar ele daqui, ó. Aqui. Ó, essa distância que está aqui, ela corresponde a 20. Porque esta minha circunferência, ela está centrada em relação a uma linha de referência que é a mesma daquela lá do outro lado. Okay? E essa distância aqui, desta linha de centro até a borda desse meu patamar, é 20. E este é o raio deste filetamento aqui, desse arredondamento. Ó. Tá? Então, como eu tenho 20 aqui,
Se eu tivesse um compasso, eu giraria ele aqui, esse 20, e ele me daria a distância que eu tenho ali naquele outro pedacinho. Okay? Então, eu teria aqui 20, que é a mesma medida que eu tenho aqui, ó, do arredondamento. Então, 20 daqui, vem para cá. Mais, agora, o 90, mais o 35, né? Levando em consideração que o 90 vem até uma linha de referência aqui, ó, aonde termina o 90, tomando a referência da linha, começa o 35. Okay? Então, aí eu fico com 35, 90 mais 20 aqui. 20. Deu? Ah, entendi. Ah, Entendi, obrigada. nada, eu que agradeço. Obrigado a você. Deixa eu voltar aqui. Tem que dar uma aumentada aí, pessoal, porque eu não consegui, eu acabei me perdendo ali, ó, porque eu nem reparei ali que tinha um negocinho ali, ok? Então, bom, beleza. Então, feito isso, né, eu já sei quanto que tem que ter tudo aqui, né? Eu tenho que ter 110 mais 35, eu vou ter 145, ok? Bom, então 145 eu vou ter, então, na verdade, o quê? Um retângulo, né? De 80 por 145. Eu vou pegar aqui, ó, um retângulo centrado. Vou pegar o retângulo centrado, vou vir aqui no meio, e vou abrir ele ali. Vou deixar assim, mais ou menos. Então, na dimensão menor é 80. E na dimensão maior, 145. Então, esse é o meu retângulo. Okay. Legal. Bom, agora eu posso já fazer os arredondamentos aqui, se eu quiser, né? Eu, por exemplo, poderia trabalhar... Opa, eu saí do sketch, deixa eu entrar de novo aqui. Aí eu tinha saído do sketch. Bom, eu posso arredondar, né? Levando em consideração, vou tomar essa aqui como uma parte mais próxima de mim, né? Então, eu posso arredondar, deixa eu só ver aqui se é mais... deixa eu colocar na isométrica aqui para eu ver. Não, esse aqui vai ser a parte de trás e aqui vai ser a parte da frente. Né? Então, vai ser aqui que eu vou ter que arredondar. Deixa eu voltar aqui para o top. Então, eu vou ter que arredondar aqui, ó. Posso arredondar aqui trabalhando com o filetamento, ó, Sketch Fillet. Aonde eu vou ter que selecionar duas arestas. E aí, vou aceitar, clicando aqui com o botãozinho, ele abre, ele tem que abrir para edição ali, ó. Vou clicar ali, ó. O raio é 20, né? Então, vou colocar 20. Aqui. E a mesma coisa desse lado, do outro lado, né? Então, aqui, ó, vou pegar este segmento com este segmento. E vou abrir aqui para edição 20. Ok? E aí eu vou ficar com ele assim. Se eu quiser fazer os furos já, de repente, né? Se eu não quiser... às vezes não é legal fazer isso direto no Sketch, né? Mas digamos que eu queira fazer no Sketch, eu posso já fazer ele no Sketch. Eu vou usar aqui a circunferência. O diâmetro ali desses meus furos, se eu não me engano, é o mesmo daquele que está lá, é o diâmetro 12, né? Desses furos, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, marcar, eu quero no centro, aqui no centro daquela circunferência, daqueles arcos que foram feitos, vou marcar diâmetro 20, aqui, e aqui também, né? Vou pegar aqui no centro, ó, 20. Ok? Bom, aí o que que nós temos mais para lá? Bom, eu tenho aqui, né, esse meu, eu tenho aqui, né, um corte que é feito, né, um rasgo que é feito aqui, a uma certa distância do centro dessa circunferência. Então, eu posso marcar aqui com uma linha de referência só, a partir desse centro, para cá, quanto que eu vou ter que vir? Até ali o eixo, a circunferência de referência é 90, né? Então, vamos colocar aqui 90. 90 aqui. Do outro lado também. Deixa eu dar um ESC e entrar novamente no line aqui, deixar ele como linha de construção. E aí 90, né? Aí. Ali eu vou fazer
Opa, esse cara aqui eu falei que era 20. Deixa eu ver ali. É 12, na verdade, né? Esses diâmetros aqui é 12, né? Não é 20. Deixa eu consertar aqui. 12 aqui. Opa. Ctrl Z. 20. Deixa eu redimensionar ele aqui. Aqui é raio 20, aqui é raio 20. Né? Esse aqui, o diâmetro é esse aqui, né? Vou colocar aqui, porque senão estava confundindo ali. Isso aqui é 12, né? 12. E aqui também diâmetro 12. Né? Se você quiser manter esses dois caras sempre iguais, né? Independente do que aconteça, se esses furos nunca vão ser diferentes, e porventura depois eu tenha que mudar, você pode acabar restringindo eles por meio aqui do igual. Né? Então, eu posso dizer que esse meu arco aqui, ou igual aqui. Opa, deixa eu dar um ESC aqui, porque ele já estava... Já estava atribuído uma dimensão para ele, né? Então, igual... Aí. Bom, agora, esse elemento, ele fica parametrizado pelo valor que eu der para o outro. Né? Deixa eu tirar ali o igual, né? Então, por exemplo, se eu quiser mudar aqui para, sei lá... não era 12, sei lá, era 10. Okay? Aí os dois já mudam juntos. Tá? Eles já estão amarrados. Bom, lá também eu tenho 12, né? Então, vamos pegar ali, ó, circunferência. Aqui também vai ser 12. E aqui também vai ser 12. Opa! Bom, vamos amarrar também esses carinhas, né? Eu vou deixar já tudo com o mesmo tamanho. Então, olha só. Igual. Bom, esse aqui tem que ser igual a esse, que tem que ser 12. E esse aqui tem que ser igual a esse também, que tem que ser 12. Então, aí todos ficam amarrados com o mesmo 12 que foi inicial aqui para essa primeira circunferência, né? E aí eu tenho agora as linhas, né? Aqui, ó, são as linhas que vão sair aqui tangente, ó o símbolozinho de tangente aparecendo ali, ó. Tangente. Opa, que ali na verdade foi coincidente. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Professor, Oi. para poder alterar a medida de qualquer segmento, eu posso só dar 2 cliques então nele e posso alterar a medida? Isso, pode dar 2 cliques e alterar. Agora, Então se ele não tiver nenhuma medida, aí você tem que acrescentar essa medida que é o dimension. A gente diz assim, que você tem um dimensionamento fraco, que é quando você não coloca o valor explicitamente, né? Então, se eu só deixar ali a circunferência aqui, aberta, sem nenhum dimensionamento, né, ele ficou com a dimensão até onde eu puxei o cursor. Mas esse é um dimensionamento fraco, não é uma restrição dimensional, vamos dizer assim, intencional. Agora, quando você vem no dimension e fala que ele tem que ter uma certa dimensão, você está fazendo um dimensionamento forte. Né? A gente tenta sempre fazer o dimensionamento forte, ou adicionando um dimension, né? Ou adicionando uma restrição. Né? Uma restrição aqui, né? Um constraint, né? Aqui nesse caso, onde eu estou dizendo que esse cara aqui, ele vai ter a mesma medida desse. Né? Então, eu aí acabo garantindo, né, de alguma forma, que eles ficam com um dimensionamento intencional. Eu fui lá e coloquei aquele valor da dimensão para ele. E aí eles ficam, de certa forma, amarrados com aquela dimensão, ok? Mas legal, obrigado pela pergunta. Entendi, obrigada. Bom, agora eu vou colocar, né, esses dois carinhas aqui, né? Então eu vou ter que criar aqui, né? Bom, eu posso tentar achar aqui um ponto. Esse aqui é o coincidente. Eu não quero coincidente, na verdade, eu gostaria dele tangente aqui, ó. Deixa eu ver, mas eu acho que ele não vai aparecer para mim aqui agora. Eu vou ter que colocar uma reta, na verdade, né? Criar uma reta qualquer aqui. Eu vou até fazer uma reta daqui até aqui, ó.
puxar uma reta daqui até aqui. Okay? E outra daqui até aqui. 2 retinhas aqui, para poder fazer essa parede aqui, né, do furo ali. Aí eu vou pedir para ficar tangente, ó. Então, tangente, eu vou selecionar lá a opção tangente, tá? Seleciono a reta, seleciono a circunferência. Seleciono a reta, seleciono a circunferência. Okay? E aí depois eu venho com a tesourinha para cortar. Tá? Então eu vou cortar esse pedaço aqui, que não vai servir para nada, esse aqui também não. Esses pedaços aqui que estão para fora, esse pedaço aqui do meu retângulo, agora ele vai sair fora, né? Ele vai acabar caindo ali, ó. Okay? Opa, que eu apaguei demais, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tá? E aqui também a mesma coisa, né? Então aqui também eu vou cortar esses carinhas todos, ó. Tirar aqui na lateral e a parte ali da circunferência. Ah, deixa eu ver o que ele está reclamando. Alguma das restrições aqui que ele está reclamando por algum motivo. Deixa eu selecionar umas delas aqui e deletar. Acho que é aquela restrição ali que estava meio... Estava demais, né? Tinha restrição demais ali aparecendo, ok? Bom, então vejo que eu tenho uma área fechada aqui, né? Com 2 furos. Eu espero que não esteja sobrando nada aqui. Eu tenho esses pontos aqui, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Vou apagar aqui. Eu tenho esses pontos aqui que eu vou deletar esses pontos, porque eles aparentemente eles não vão servir para nada aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que talvez esteja sobrando. Bom, se tiver sobrando alguma coisa, eu vou descobrir o que pode estar sobrando aqui. Bom, deixa eu tirar isso aqui para ver só se não tem nada. Acho que não tem reta nenhuma sobrando. Deixa eu só voltar com eles ali para manter a referência, né? Embora não fosse necessário, né? Foi só uma referência inicial. Bom, deixa eu ver se vai dar tudo certo, né? Eu selecionei ele ali, ó, ele está prontinho, vamos colocar no isométrico ali. E deixa eu ver se ele vai fazer a extrusão como eu espero. Tá aí, né? Bom, eu vou deixar ele apoiado sobre esse plano mesmo, né? Eu não vou fazer essa primeira extrusão, eu não vou fazer ela simétrica em relação a esse plano. Eu vou deixar como se a peça tivesse, de fato, se apoiando nesse plano top, né? Agora eu preciso colocar a altura, né? A altura é 20, né? A altura dele aqui é 20. Vamos pegar uma outra cor aqui engraçada, essa daqui, né? Então, essa altura de 20 aqui é o valor da extrusão que tem que ser dado. Então, aqui é 20, não, aqui é 25, não, é 20. Aí. E, ok, está feito lá a minha peça, né, o meu módulo, aí, né, o primeiro módulo da peça, né. Agora, eu vou fazer essa parte que está em magenta aqui, ó. Tá? Então, esse pedaço que está em magenta, né, eu vou ter que trocar o plano para construir ele. Okay? Embora até, se eu quisesse, eu poderia fazer aqui, mas eu vou escolher trabalhar sobre essa face que tem o furo para poder fazer essa modelagem. Como ele fica lá na parte de trás, então eu vou pegar a partir daquela partezinha de trás ali, vou clicar nesta face. Vou clicar nesta face. Ó. Então eu cliquei nesta face, botão direito, New Sketch. Eu poderia ter vindo aqui, né? Ou eu posso simplesmente também clicar na face e Sketch. Okay? E aí, veja que eu agora, deixa eu colocar aqui, no normal do Sketch, né? Eu tenho um Sketch 2 que está sendo feito naquela face do objeto. Então, na real, eu acabei criando um plano aí, né? Um plano auxiliar para trabalhar esse sketch em relação àquela superfície, né? E eu vou fazer aqui essa figura, né? Essa figura aqui, essa face que tem um furo, né? Então, assim, as dimensões dessa face aqui vão ser, deixa eu ver aqui, correspondente ao diâmetro de uma largura de 32
referenciado por 32 ali, na verdade vai me dar o dobro, que é o diâmetro desse arredondamento que eu tenho, né? Deixa eu tirar aqui, esse aqui não. Então, veja, eu tenho aqui esse meu, aumentar um pouquinho aqui, ó. Esse diâmetro, esse raio, desculpa, né? Esse raio aqui do arredondamento de 32, tenho esse raio do arredondamento de 32 aqui, né? Isso quer dizer que, no total, esse arco ele tem um diâmetro de 64, que é o diâmetro aqui, ó, 64. Ok? Bom, daqui, né, desta linha de referência do diâmetro, até a base, né, dessa minha lateral, dessa minha face aqui, eu vou ter a dimensão aqui de 55. 55. Então, eu posso trabalhar basicamente aí um retângulo de 55 por 64 e, em relação ao ponto médio desse segmento, eu vou criar um arco de circunferência com o raio 32, correspondente ao diâmetro de 64. Né? Então, vamos dar construir essa geometria. Vamos colocar para cá. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar... Eu vou até usar aqui esse aqui não. Esse aqui não. Eu vou acabar fazendo o seguinte. Vou pegar um retângulo pelo canto. Então, a partir de um determinado ponto aqui, eu vou pegar aqui, essa aqui é a face superior da peça, né? Deixa eu ver aqui, a isométrica, né? Essa aqui é a parte superior, né? Então, deixa eu voltar lá no View Normal Sketch Plane. Não, o outro lado. Espera aí que ele não foi. Essa parte aqui, né? O tech aqui. E aí, então, a partir dessa minha referência aqui, eu vou criar um retângulo aqui. Mais ou menos assim. Depois eu vou deixar ele simétrico. Né? Então, aqui embaixo, 51, na verdade, tem que ser o dobro de 32, que é 64. Opa, ele entrou só 6 ali. Eita. 64 aqui. Nossa Senhora, cadê? (64) aqui. Aí. 64. Aí. E a altura é 55, né? Aqui é 55. Aí. 55. Agora eu vou deixar ele simétrico aqui, né? Então, a distância disto aqui até esta linha de simetria tem que ser a metade de 64, 32. Okay? Pronto, ele ficou simétrico ali. E também eu vou acabar criando aqui uma circunferência, né, um arco de circunferência, a partir do ponto médio, aqui. Pronto, e agora passar a tesourinha, né? Então, aqui ele passa a tesoura, aqui também vai passar uma tesoura para tirar esse segmento, aqui também. E se eu quiser, eu já posso fazer um furo, né? A rigor, assim, né? Se eu fosse seguir uma metodologia um pouco mais rigorosa, eu diria para vocês fazer esse furo depois, ok? Depois. Mas, nesse primeiro exemplo aqui, nos primeiros trabalhos, vamos fazer diretamente no Sketch. Tá? Na verdade, existem algumas razões metodológicas para que eu trabalhe sempre com recursos, né? Extrusão, os sketches mais simples, e depois vá acrescentando os novos elementos, seja para tirar ou para acrescentar material. Mas aqui nesse caso eu vou acabar fazendo assim para ficar mais rápido, ok? Bom, e aí eu acho que está pronto, né? Aqui já está tudo mais ou menos no acordo ali com o que estava proposto. Vamos virar ele, fazer a extrusão agora. Vamos colocar na isométrica aqui para facilitar a vista. Seleciono o Sketch 2, extrusão. Ó, ele foi para o outro lado. Se eu quiser inverter a direção, ou eu clico nessa flechinha aqui,
ou eu clico nessa flechinha aqui, ó lá, ó, direção oposta. Do outro lado. E aí, coloco a largura aqui, né, da extrusão, 20, né? Okay. E aí, pronto, ó. Tá feito aí o nosso modelinho. Okay. Ah, uma coisa importante, deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu abrir essa extrusão de novo aqui, ó. Veja que eu tenho as opções Add. Add é adicionar. Então, eu faço uma extrusão e aí eu estou usando um outro sólido como referência. Se eu coloco Add, a extrusão que é feita passa a fazer parte do sólido anterior. Tá? Agora, se eu coloco New, ele vai considerar esse elemento que está sendo extrudado. A geometria está implicando que esses dois caras estão fortemente unidos ali, tá? Perpendicularmente um ao outro, entendeu? Mas, em todos os casos, se eu clico em New, na verdade, ele vai ser um objeto diferente. Você vê que a cor fica diferente. Ele não fica com a mesma cor do que o objeto anterior. E, na verdade, eles são considerados aí duas partes diferentes, tá, pessoal? Parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2. Agora, se eu colocar add, ele fica sendo uma única parte. E é claro que você até pode escolher, né, onde você vai, vamos dizer assim, né, juntar, né, os dois, ok? Então, ó, e aí veja se eu coloquei add, ele fica sendo o mesmo, ele faz parte da mesma peça, tá bom? Bom, pessoal, e agora a gente vai para a modelagem desse último elemento aqui, ó. Opa. Que é esse elemento em verde ali, né? Nossa, não sei o que é isso aqui. Aqueles elementos em verde aqui, né? Essa figura na forma de uma cunha, ok? Que vai ser modelado. E ele vai ser modelado basicamente levando em consideração que todo o modelo foi pensado de modo que eu tivesse um plano de simetria natural para a modelagem. Então, eu vou modelar esse elemento verde em relação a esse plano right, que ficou sendo o plano de simetria da peça, ó. Ele corta a peça em duas partes iguais, ok? Né? Então, se eu passasse uma faca aqui por esse meu elemento aqui, nessa minha linha vermelha aqui, ó, parece cortar a peça, né, em duas partes iguais, eu estaria fazendo uma seção em relação a um plano que aqui no meu modelo 3D é exatamente o plano right. Então, eu propositalmente, eu fui criando, né, aquela referência da base em laranja, de modo que no final eu tivesse esse plano natural de simetria da peça, que é o plano right, ok? Então, é claro que aí foi uma opção, né? Ah, mas não daria para eu criar esse plano de qualquer forma? Claro que daria. A gente viu que eu posso vir aqui nessa ferramenta criar plano, ó, e eu posso criar o plano onde eu quiser, a partir de uma referência. Então, se eu sei que tem um plano aqui de simetria, né, que passa pela metade aqui, né, da minha peça, e a largura dela é 80, então quer dizer que o plano de simetria ou plano de seção simétrico, ele estaria a uma distância 40, por exemplo, dessa minha lateral aqui, ó, ok? Então, eu posso vir aqui, ó, clicar, por exemplo, aqui, venho lá, vou criar um plano, offset, não nessa direção, na outra direção, e ele é um plano novo aí, que tem que estar a 40 milímetros daquela lateral. Então, eu consigo criar um outro plano de simetria, mesmo que desde o início eu não tivesse pensado nisso, ok? Mas é sempre legal no início você já prever algumas coisas, né? Porque, por exemplo, pode ser que depois você mude esse cara de lugar, você tem que fazer alguma alteração, né? E aí esse plano de simetria parametrizado por essa minha superfície, ele acabaria mudando de lugar. E aqui não, aqui eu tenho, como eu falo, quase como se fosse um plano natural, né? Dentro do sistema de referência da peça, um plano natural de simetria da peça, ok? Bom, então, levando em consideração isso,
eu vou tomar aqui esse plano right como um plano de simetria e vou desenhar um triângulo. Que triângulo? Esse triângulo aqui. Vou pegar um... Veja um pouquinho mais aqui. Esse triângulo aqui, ó. Eu vou desenhar esse triângulo no meu plano de simetria. Okay? E ele é um triângulo que vai desde a referência dessa minha face aqui, com o furo, até o finalzinho aqui, né, da aresta aqui, da base. Ele vai subir 35 aqui. Okay? E depois a extrusão é uma extrusão de 15 em relação ao meu plano de simetria. Né? Então, vamos desenhar esse triângulo de base. Nem preciso medir, né? Ele vai desde lá daquela peça, né? Seria 145 menos 20, 125 aqui na base e 35 na altura, né? Mas não vai nem precisar medir, porque eu vou tomar como referência parte do objeto que já tá modelado, né? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos lá, selecionar Sketch, novo Sketch nesse plano. Vou colocar ele paralelo. E aí, vou construir agora um triângulo. Vamos lá, um triângulo que vai vir desde uma referência aqui. Deixa eu ver se ele vai pegar para mim uma referência aqui. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Plano right, new sketch, linha. Pois é, ele não pegou a referência que eu queria aqui por algum motivo, só porque eu falei. Depois eu vou ter que colocar ele no lugar direitinho, então. Bom, também eu posso fazer o seguinte, se eu não quiser daí pegar, não souber onde é a referência, daí a gente já vê uma outra ferramenta. Se eu não estiver conseguindo achar a referência, eu posso fazer isso aqui, ó. Ele não vai estar em cima dessa linha aqui, né? Na projeção dessa linha, vai estar em cima da projeção dessa linha, né? Então eu faço o seguinte, ó, eu projeto a linha, né? Eu venho aqui, ó, ferramenta aqui, ó, cadê? Projetar esta linha. Esta linha projetada. Esta linha projetada. Aí é que é melhor fazer aqui, né? E essa linha projetada. Pronto, a referência. Daí. Okay? Então, essas linhas, elas foram projetadas, né? Eu posso agora utilizar elas, né? A gente vai ver que elas já estão ali disponíveis, ó, para serem usadas, né? Então, eu usei uma linha pronta, acabei projetando, né? Bom, eu vou pegar agora esses dois elementos ali, deixa eu voltar aqui para o normal do sketch. Né? Esse pontinho aqui, ele, na verdade, ele tem que acabar nesse daqui, né? Então, vamos colocar eles dois juntos ali, ó, coincidente. Então, esse pontinho coincidente com esse pontinho aqui. Deixa eu ver o que ele está dizendo ali. Eu tenho alguma restrição. Essa restrição aqui, ela está atrapalhando, então eu vou fazer o seguinte. Vou tirar ela aqui, deletar aqui, pronto. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Não, ele está travado ali com a restrição, então melhor, em vez de mexer na restrição, eu vou só completar ela, que é melhor. Inventando moda. Até aqui. Pronto. Okay. Bom, o tamanho desse segmento aqui tem que ser corrigido, né? Deixa eu pegar o dimension aqui. Deixa eu ver se eu consigo já passar ele para 35, ou se ele vai estar amarrado em alguma restrição. Ele está amarrado aqui, essa restrição é só deletar ela. Pronto, 35. E agora uma linha que vai me levar daqui até aquela pontinha lá. Aí já formou esse triângulo, né? Se esses caras aqui estiverem atrapalhando... Opa, não, tá. Né? Se estiver atrapalhando ver, né? Eu acho que dá... Deixa eu ver aqui... Não, esse aqui não tem como mexer. Na verdade, eu posso usar translúcido aqui, ó. Né? Para conseguir ver melhor aqui a figura, né? Que eu acabei formando, né? Ó. Esse meu triângulo aqui. Deixa eu ver como é que ele está aqui na outra vista. Olha lá.
E vamos ver se ele está suficientemente bem definido para eu poder construir aí essa extrusão. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou aceitar do jeito que está aqui, selecionar ele e tentar fazer a extrusão. Deixa eu ver se ele faz a extrusão direitinho. Ó, ele fez a extrusão, então isso quer dizer que a geometria está bem definida, né? Só que aqui ela não vai ser só para um lado, aqui ela vai ser simétrica em relação ao plano de simetria, e a distância, né, o tamanho da extrusão é de 15. Aí, ó. Okay. Então tá feita aí, e veja que todas as opções de extrusão foram feitas com AD. Né? AD. Se eu colocasse new, eu estou criando, ó, é um novo componente. Okay? Se esse aqui também, né, eu tivesse criado como new, ele é um outro componente. Okay? Ó, eles ficam até com cores diferentes. Né? E eu poderia até selecionar cores diferentes para eles, se eu quisesse. Tá? Esse ficaria aí nessa cor. Por algum motivo, né, pessoal? Se for por motivo nenhum, eles ficam todos da mesma cor, é claro, né? Mas eu quero dizer assim, né, que se você considera new, ele cria um novo componente. Se você considera add, né, se eu considerar lá add, aí ele vai assumir que faz parte daquele componente ao qual os dois estão ali, né, relativamente unidos, né? Ok? Mas ok, então, feito isso, está terminado aí a nossa modelagem, né? Deixa eu só passar agora aqui, deixa eu só mudar isso aqui também, deixar ele. Ok? Mas é isso, então terminamos aí, né, a modelagem aí do nosso sólido. Deixa aqui na isométrica. Apagar pelo olhinho ali. Estamos aí. Outras visualizações possíveis, né, que às vezes a gente precisa fazer, né, por exemplo, ó, aqui é tonalizado com arestas, tonalizados com arestas, remover aresta, tonalização, translúcido, às vezes você acaba usando, principalmente quando você trabalha na montagem, né? Na montagem é bom, às vezes, você deixar ele translúcido para você ver. Você tem que montar coisa dentro de coisas, né? E aí, então... e é isso, né? Então, são esses aí os principais, né? Tonalizado sem arestas e com arestas ocultas, né? Consigo ver as arestas ocultas lá por trás. Finalmente, aí as outras opções, né? Vou deixar esse aqui, tonalizado, ok? Então é isso, pessoal. Então, terminamos aqui essa parte da modelagem, né? Se quiserem conversar agora, tirar dúvidas e tal. Acabei fazendo o primeiro, né? Então, basicamente, ficam 3 aí, né? Para a gente poder, vocês poderem trabalhar aí ao longo da semana, até a semana que vem, né? Porque a gente, daqui a pouco, na sequência, né? A gente vai precisar começar a trabalhar com vários componentes, e montar esses componentes, né? A gente vai fazer alguns exemplos bem simples, obviamente, no começo, né? E aí vamos aumentando a complexidade aí. Espero que talvez já daqui a 2 semanas no máximo, a gente já tenha condição de começar a trabalhar no nosso projeto final da disciplina, né? Ok?